Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, tá? Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão correspondente à playlist Coisas da Vida, dando continuidade ao que eu vinha falando ontem acerca da fluidez, acerca do raso, dos tempos líquidos que Bauman cita tanto em suas obras. E Bauman não é o único autor que vai falar dessa temática, tem vários outros, mas aí ele é o clássico, né, nesse assunto. E aí gostaria de partilhar com vocês uma experienciação pessoal que eu vivenciei, né, um momento que eu experienciei de modo muito acentuado o raso da vida e experienciar esse raso da vida foi bem angustiante para mim, na medida que as minhas percepções começaram a ser maturadas, sabe? Eu estava um bom tempo aí sem me relacionar, isso aconteceu alguns anos atrás, e aí uma amiga minha, ela sugeriu que eu entrasse no Tinder, né, para conhecer pessoas novas e de repente, sei lá, engatar um romance com alguém. E enfim, passei um bom tempo usando o Tinder. E na medida que fui avançando na faculdade, esse era um momento em que eu estava no comecinho da faculdade, na medida que eu fui avançando no meu percurso acadêmico, né, em psicologia, consequentemente fui amadurecendo minhas percepções, meu senso crítico e reflexivo. E daí então eu ainda estava experienciando o Tinder e, consequentemente, ao ter o meu senso de reflexão amadurecido, né, pelo percurso acadêmico, eu comecei a observar a dinâmica do Tinder. E aí eu comecei a me sentir em um cardápio, sabe? Sabe quando tu vai ali pro restaurante e aí você pega o cardápio para escolher o que comer? Foi assim que eu comecei a me sentir. Tava ali no Tinder, exposta, né, para ser escolhida pela aparência, porque você é escolhido pela foto, né? Estava ali escolhendo também pela aparência, né, o prato mais atrativo, o prato mais bonito para ser degustado. Porque a dinâmica do Tinder, gente, é sexo casual. E aí eu não estou dizendo que todo mundo está ali para isso, mas a maior parte é com esse objetivo. E eu digo isso pelas propostas que chegaram até mim, no momento em que eu estava experienciando esse aplicativo. É raro você encontrar uma pessoa interessante no Tinder, que realmente está ali para ter uma conversa interessante, sabe? O lance é sexo casual. E depois da degustação, cada um vai para um lado, né? Nem lembra mais o nome, não fica o vínculo, sabe? Não há afeto. E aí, gente, eu não estou aqui julgando quem gosta de sexo casual. Eu estou explorando porque que Bauman vai dizer que estamos numa era líquida. Cada um vive o que acha que deve viver, sabe? O que tem vontade de viver, ninguém tem nada a ver com isso. Mas o fato é que os laços das relações hoje em dia são bem frouxos. E isso se dá propositalmente. Porque se de repente aparece alguém mais interessante, mais bonito, mais comestível, não se dará o trabalho de desmanchar o laço, porque ele já está frouxo. O desapego é de fato a norma desse tempo líquido. Tudo vira mercadoria. Sabe o computador quando quebra? O que é mais fácil? Tu levar para o conserto, para assistência, ou comprar um novo? Se tu leva para assistência, isso vai demandar um tempo do caramba, porque o técnico vai ter que abrir, vai ter que avaliar, vai ter que identificar qual que foi o problema, e aí vai fazer o orçamento, e corre o risco de ser até mais caro do que um novo, ou mesmo preço, sei lá, né? E sem falar que tu manda ajeitar, mas corre-se o risco de voltar a dar problema. Porque as máquinas de hoje em dia têm prazo de validade, porque elas são feitas para daqui a 2, 3 anos começar a dar problemas de fato. Porque é isso que move a economia, é isso que move o capitalismo, né? Então as máquinas de hoje em dia, computador, televisão, celular, começam a dar problema, não adianta levar para o conserto, porque vai ficar dando problemas, né? E isso, gente, está refletindo-se nas relações, infelizmente.
Quebrou, dá trabalho sentar. Quebrou, dá trabalho conversar. Pôr as coisas na mesa, fazer uma matemática, reconhecer erros, ver o que pode se consertar, correndo o risco de voltar a recair no erro, porque somos humanos. Isso tudo demanda trabalho, é mais fácil livrar-se, procurar um novo. É desgastante consertar e, como falei no vídeo anterior, não estamos mais dispostos a esse tipo de trabalho, a esse sacrifício. Por quê? Porque o cardápio é amplo e quando a comida estraga, a gente pode pedir outro prato. Então, gente, é o que move esse tempo líquido. A característica desse tempo líquido é a busca pela perfeição. Se deu defeito, pode trocar. E como não existe ninguém perfeito, todo ser humano é falho, então isso move a fluidez, isso move a era líquida. E é por isso que é tanta gente no Tinder e em outros aplicativos de relacionamentos. E aí, como eu falei no vídeo anterior, eu não estou isenta desse tempo líquido, mas uma coisa eu sempre faço, e eu sempre faço justamente porque eu tive o senso crítico e reflexivo maturado, sabe, no percurso acadêmico. Diante dessa era líquida, diante desse tempo líquido, eu sempre me pergunto qual a vida realmente vale a pena ser vivida em tempos líquidos. E aí, gente, eu lembro muito de uma pessoa que eu sou muito fã, meus amigos mais próximos sabem o quanto que eu sou fã dessa mulher, que é a Marta Medeiros, justamente porque ela é muito fã da solidão, tanto quanto eu, sabe? Ela tem um texto que não é dela, mas ela cita esse texto. E o título do texto é Povoar a Solidão, onde ela vai dizer: permita que sua solidão seja bem aproveitada, que ela não seja inútil. Não a cultive como a doença, e sim como a circunstância. A sua é de que tamanho? Difícil encontrar alguém que tenha uma solidão pequena, ajustada, do tipo baby look. Geralmente a solidão é larga, esgarçada, como uma camiseta, que poderia vestir outros corpos além do nosso, e costuma ser com outros corpos que se tenta combatê-la, mas combatê-la por quê? Se nossa solidão pudesse ser visualizada, ela seria um vasto campo abandonado, um estádio de futebol numa segunda-feira de manhã. Dói, mas tem poesia. Talvez seja por aí que devamos reavaliá-la, no reconhecimento do que há de belo na sua amplitude. A solidão não precisa ser aniquilada, ela só precisa de um sentido. Eu não saberia dizer que outra coisa mais benéfica para isso do que livros. Uma biblioteca com 1000 volumes é um exército que não combate a solidão, mas a ela se alia. A solidão costuma ser tratada como algo deslocado da realidade, como um tumor que invade um órgão vital. Ah, se todos os tumores pudessem ser curados com amigos. Uma pessoa que não fez amigos não teve pela sua vida nenhum respeito. Nossa solidão é nossa casa e necessita abrir horários de visita. Hospedar, convidar para o almoço, cozinhar com afeto, revelar-se uma solidão anfitriã que gosta de ouvir as histórias das solidões dos outros, já que todos possuem seus descampados. A solidão não precisa se valer apenas do monólogo, pode aprender a dialogar e deve exercitar isso também através da arte. Há sempre uma conversa silenciosa entre o ator no palco e o sujeito no escuro da plateia, entre o pintor em seu ateliê e o visitante do museu, entre o escritor e o seu leitor desconhecido. Ah, os livros, de novo. De todos os que preenchem nossa solidão, são os livros os mais anárquicos, os mais inteligentes.
leia, e seu silêncio ganhará voz. Às vezes tratamos nosso isolamento com certa afetação. Acendemos um cigarro na penumbra da sala, botamos um disco dilacerante e aguardamos pelas lágrimas. Já fizemos essa cena no final de domingo. Tem dia mais solitário? É comum que a gente entre na fantasia de que nossa solidão daria ao filme, mas sem esquecer que ela continuará conosco amanhã e depois de amanhã, deixando de ser charmosa e nos acompanhando até o supermercado. Suporte-a com bom humor ou com mau humor, mas não despreze. Permita que sua solidão seja bem aproveitada, que ela não seja inútil. Não a cultive como uma doença e sim como uma circunstância. Em vez de tentar expulsá-la, habite-a com espiritualidade, com estética, com memória, inspiração, percepções. Não será menos solidão, apenas uma solidão mais povoada. Quem não sabe povoar sua solidão também não saberá ficar sozinho em meio a uma multidão, escreveu Baudelaire. Aos livros, outra vez. Marta Medeiros. Gente, eu consigo me arrepiar com esse texto, sabe? Porque numa sociedade que condena a solidão como se fosse uma doença, mas é essa solidão que eu prefiro, porque a minha solidão confirma a minha dignidade, porque eu não tô afim de negociar meus sentimentos em troca de companhias temporárias, sabe? E aí, gente, tem gente que tem a solidão como um tabu, como algo vergonhoso, como algo fora do normal, porque o normal é estar no Tinder e sair todo dia ao encontro de uma nova pessoa. E aí eu não estou dizendo que isso é anormal, mas não fazer parte disso também não é fora do normal. As pessoas vivem aquilo que as fazem bem. E se uma pessoa sente-se bem saindo todo dia com uma pessoa diferente, tudo bem. Mas também está tudo bem para aquela pessoa que não opta por essa fluidez. A própria Marta Medeiros, ela vai dizer que sozinhos se está igualmente comprometido. Engraçado, né, que a visão da solidão é aquela em que a pessoa está só. É tipo assim, olha lá, fulano é muito sozinho, não sai, é de poucos amigos, não vai pra balada, vive ali naquele mundinho gravando vídeos pro YouTube. Isso é tão solitário. Só que, gente, existem pessoas que não saem, que têm poucos amigos, que não vai pra balada, que são menos solitários do que aqueles que vão pra balada, que estão cheios de amigos. As baladas estão por aí, recheadas de garotos, de garotas lindas, mas são mais solitários do que aqueles que não têm uma vida social tão ativa. Muitos desses vão para a balada para evitar a solidão e acabam sozinhos, mais sozinhos do que aqueles que não têm uma vida tão baladeira. Porque muitas vezes, para estar no coletivo, para estar em um grupo, você muitas vezes se perde de si mesmo para sentir-se integrado naquele grupo. Quantas vezes eu não vivi isso? Para me sentir integrado a um grupo, eu me desvinculei daquilo que eu realmente sou, para não ser taxada como uma esquisita. E aí é o momento que você de fato sente uma solidão que não consegue passar a fala. E aí eu não estou criticando quem gosta de balada, apenas frisando que solidão não necessariamente está implicado com o processo de estar só. Tu pode estar rodeado de gente, mas mesmo assim sentir-se sozinho. E aí, por que há uma fluidez? As pessoas andam abraçando relacionamentos de qualquer jeito, só para não estar só, porque condena a solidão como se fosse uma doença. E aí o que é que a gente encontra? Muita gente com a vida afetiva munida de um caos. Porque para evitar a solidão faz da sua vida afetiva uma estrada por onde todos passam, mas ninguém fica. E os que passam, muitos dos que passam,
vão deixando seus lixos na estrada da vida afetiva do outro, porque o outro abraçou o relacionamento sem minimamente ter o cuidado de conhecer. Muita gente namora para não estar só, para não ser rotulado como esquisito, como solitário. As pessoas andam casando-se apressadamente para não sentir-se encalhado e com 1 ou 2 anos se separa porque não passou pelo processo de conhecer o outro. Gente, ser afetuoso hoje em dia assusta, como falei no vídeo anterior. Quando você está com alguém, você não pode ser transparente demais quanto aos teus afetos, porque isso assusta. Visto que em tempos líquidos, o bom da vida está na casualidade. Quanto mais boca a beijar, quanto mais gente eu levo para a cama, mais eu estou vivendo, mais eu estou aproveitando a vida. Mas sabe o que acontece diante disso? Na dificuldade, em meio aos problemas da vida, em meio aos caos, tu vai procurar alguém para estar do teu lado. Tu vai querer um ombro, tu vai querer um porto seguro. E quando tu for na agenda do celular, no WhatsApp, tu vai encontrar um monte de contatinhos, mas nenhum com vínculo suficiente para tu deitar no ombro e simplesmente repousar. Repousar dessa vida que não é fácil. E aí é quando de fato tu olha para trás e percebe a estrada por onde todos passaram, mas ninguém ficou. E é por isso que os consultórios psicológicos estão aí cheios de gente, com a vida afetiva munida por um caos. Os vínculos não são mais duradouros, porque estar com alguém numa dimensão de tempo significativo começa a demandar disposição e ninguém hoje está disposto. Estar com alguém numa dimensão de tempo significativo demanda tédio e em tempos líquidos não há espaço para tédio. O interessante é a fluidez das vivências. O tanto de gente que eu conheço e fico, quantidade, qualidade caiu em desuso em tempos líquidos. O amor hoje é líquido, porque não se sustenta, virou mercado, certo? Bom, então é isso, gente. Finalizo aí mais uma reflexão acerca da playlist Coisas da Vida. No final aqui da tela vai aparecer para você aí a playlist de título Coisas da Vida, tá certo? Fique à vontade para acessar, tem várias reflexões acerca das coisas da vida. E na tela final aqui vai aparecer aí para você um íconezinho com a minha foto, é o meu canal secundário aqui no YouTube, canal Só Psicanálise. Lá eu só falo da psicanálise, quem gosta de psicanálise conhece lá, tá certo? E aqui no campo de descrição vai aparecer aí para você informações adicionais. Logo aqui embaixo tem aí as informações adicionais, como meio de contato comigo para dúvidas e sugestões de assunto. Tá bom, gente? É isso. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.